Oiê! E nesse vídeo eu trouxe você aqui no centro antigo da cidade de São Paulo para visitar o Marco Zero da cidade. A gente vai conhecer mais histórias sobre a Praça da Sé e no final vamos ter uma surpresa dentro da Catedral da Sé. Bora? Aqui é o Marco Zero da cidade de São Paulo e eu voltei aqui porque eu tô num período de recomeços. Eu tô começando essa nova temporada no canal que eu tô chamando de Atrás de Mim, porque eu ando meio sentindo perdida na vida, sabe? E a historiadora que eu sou tá buscando por respostas. Eu vou viajar para vários lugares, viver várias experiências e eu quero levar vocês comigo. Se você também tá perdido, vem junto comigo. Se você não tá, talvez você possa nos ajudar aqui no canal e a gente possa se divertir junto. Então aproveita, comenta aí. Se você tá se sentindo meio perdido, comenta perdido. Agora se você não tá tudo de boa, comenta aí, divertido. E a gente tá aqui no coração da cidade de São Paulo, que é a Praça da Sé. Você sabia que há pouco tempo atrás, a cidade de São Paulo não passava de uma vila sem graça? Essas são palavras da historiadora Lilia Moritz Schwartz, que afirma que depois de 3 séculos de história colonial, São Paulo ainda não era essa cidade movimentada e moderna. Ela diz que a cidade não passava de uma aldeia colonial, sem iluminação, com uma população pequena e sem movimento. Então ela diz que não passava de uma vila sem graça, uma cidade de barro e na verdade era um local de passagem de tropas, então era muito mais um local de partida e não de chegada. Foi o café, por volta de 1870, que transformou o vilarejo em uma metrópole do café. Assim começaram os símbolos de riqueza e modernidade que marcam a história da cidade. Nesse ambiente chamava a atenção o animado movimento de veículos, novos bondes movidos a tração animal e, no começo do século XX, os primeiros automóveis. A Praça da Sé era conhecida como Largo da Sé e ela se desenvolveu em torno da Igreja Matriz, ainda no período colonial, que no século XX foi substituída aqui pela Catedral Metropolitana de São Paulo. Nesse vídeo ainda a gente vai entrar na Catedral e subir até o teto da igreja. Fica comigo até o final para ver. Mas antes de entrar na Catedral, temos coisas a explorar aqui na praça, que abriga diversos monumentos e esculturas, entre eles o monumento a José de Anchieta, fundador de São Paulo e chamado de Apóstolo do Brasil. A Praça da Sé é um dos sinônimos para o centro velho da cidade de São Paulo e aqui já aconteceram vários eventos importantes para a história do país, como por exemplo os comícios da Direta Já, que eram manifestações onde o povo brasileiro estava manifestando que era contra a ditadura militar. E agora umas dicas para o seu passeio aqui na Praça da Sé. Gente, o jeito mais prático, seguro e barato de visitar a Praça da Sé é usando o metrô da cidade de São Paulo. Tem a Estação Sé, que é bem do ladinho da Catedral, e é seguro sim você descer aqui e ir até a igreja visitar. Eu sou de São Paulo e posso dizer que você pode fazer esse trajeto. Claro, se você não é de São Paulo, tenha cuidado com sua bolsa, com seu celular, não fica, mostrando o seu celular por aí, mas você pode descer aqui até a Catedral, é muito perto. E agora eu tô gravando esse vídeo em 2024, tem ficado bastante carro de polícia ali e você pode fazer o seu passeio com tranquilidade. Eu acho que essa é uma das dicas legais aqui da cidade. Não esqueça sempre de atentar para os seus pertences, né? Então você que é de fora de São Paulo, que tem medo de andar aqui no centro antigo, gente, a questão é que costuma ter muito furto, assim, se você deixa seus pertences à mostra, descuidados. Mas assalto, a mão armada, isso você não precisa ter medo, porque isso é muito difícil de acontecer nessa região, principalmente de dia, em horário comercial. Então você pode visitar sim o centro antigo e conhecer esses lugares aqui do entorno. Aproveita, porque às vezes a Prefeitura de São Paulo organiza alguns eventos e aí o centro fica ainda mais seguro,
Por exemplo, se você vier no fim do ano, costuma ter Vila de Natal, aí vai ter muito policiamento, vai ter barraquinhas para você aproveitar, uma feirinha. Então, visitar também nos eventos da cidade de São Paulo é uma boa dica para o seu passeio na Praça da Sé. E também procurar os tours guiados, que aí você já aprende muito sobre a história da cidade, a história do país, né? E é uma boa opção, porque fazer o tour com pessoas que entendem dessa história é sempre muito divertido. O Marco Zero fica então aqui na Praça da Sé e é esse monumento geográfico que marca todas as distâncias da cidade. Ou seja, gente, todas as rodovias e as vias públicas são marcadas a partir desse Marco Zero. Quando você está numa rodovia estadual aqui, por exemplo, no quilômetro 30, é o quilômetro 30 em relação a esse marco inicial. E as ruas aqui também da cidade, do estado, também são localizadas de acordo com esse marco inicial, elas são numeradas. Por isso que esse é o monumento geográfico do Marco Zero. O monumento é esse tótem hexagonal revestido de mármore, onde vemos as regiões do Brasil representadas. A cidade de Santos representa a região sudeste com um navio a vapor. O estado do Paraná, o sul, com uma araucária. O Rio de Janeiro, o nordeste, com o pão de açúcar. Minas Gerais, a região norte, com equipamento de mineração. Goiás, o noroeste, com um instrumento usado no garimpo, e Mato Grosso representa o sudoeste, com os bandeirantes. E se você está gostando desse vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal e fica comigo até o final que eu vou ter uma surpresa. Eu vou subir, ó, lá no teto da Igreja da Sé. Aproveite sua visita para conhecer espaços super legais que ficam aqui na região, como o Centro Cultural da Caixa, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, ou o Sebo do Messias, que existe desde 1969. Eu vou aproveitar o meu passeio pela Praça da Sé e Catedral para almoçar na padaria mais antiga da cidade de São Paulo, a Padaria Santa Teresa, fundada em 1872, que hoje então tem 152 anos. É bem tradicional aqui na cidade de São Paulo a gente ter os pratos do dia. Então, segunda-feira seria medalhão Santa Teresa por R$ 32,90 ou um picadinho Santa Teresa por R$ 36,90. Olhando aqui, ó, nos matinais, a gente tem um café coado por R$ 4,90, um expresso por R$ 6,90 e o tradicional pão com manteiga, né, que é tão famoso nas padarias de São Paulo, R$ 6,00. Já fiz o meu pedido, tô aqui esperando. Vamos falar um pouco mais sobre a história desse lugar. Foi uma família portuguesa chamada Teixeira e Vaz que fundou a padaria. E ela era localizada num outro lugar, era na rua Santa Teresa, aqui próximo, por isso o nome Padaria Santa Teresa. E lá a padaria ficou até 1947, quando depois mudou para cá. E a entrada ela é bem simples, porque as fachadas aqui dos prédios históricos de São Paulo, elas não podem ser modificadas, nem tem o nome da padaria ali na frente. Mas eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da padaria e também o endereço e o horário de funcionamento certinho para que você possa vir visitar. Aí você entra aqui embaixo, tem essa parte da padaria mesmo, com os produtos de vitrine, com só 3 mesinhas. Chegou aqui o meu pedido. Eu pedi um filé à parmegiana para 2, porque tem minha produção aqui que me acompanha, né? Veio filé, arroz, batata, o pãozinho acompanhando. Pedi também uma H2O para beber. O valor aqui, o filé de à parmegiana bovino para 2 pessoas é R$ 109,90. A H2O foi R$ 8,60. Vamos ver se tá bom. Pratinho montado, vamos lá. Nosso filé, vou mostrar para vocês aqui, ó. Filé mignon à parmegiana, com bastante queijo.
Bem macio. O molho de tomate é bem gostoso, não tá aquele molho ácido. Muito bom. Deixa eu comer aqui. A Catedral da Sé, na verdade, se chama Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Assunção, em São Paulo. E no período colonial, em 1612, foi finalizada aqui uma igreja matriz que com o tempo sofreu muito desgaste e ela foi demolida para a construção dessa atual Catedral Metropolitana. A catedral é a mais alta igreja de São Paulo, com 111 metros de comprimento, 46 metros de largura, duas torres com 92 metros de altura e uma enorme cúpula. Tem capacidade para abrigar 8.000 pessoas. No acabamento foram usadas 800 toneladas de mármore. Todos os mosaicos, esculturas e mobiliário que compõem a igreja foram trazidos por navio da Itália. A igreja tem forma de cruz latina, com 5 naves e transepto com cúpula sobre o cruzeiro. A fachada é flanqueada por 2 altas torres. A construção desse prédio atual começou em 1912, mas ele só foi inaugurado oficialmente em 1954. Isso porque nesse meio tempo a gente teve 2 guerras mundiais, o que dificultou muito a chegada de materiais para a construção e também, o dinheiro ficou inviabilizado para essa obra monumental. Então, em 1954, ano do 4º centenário da cidade de São Paulo, a Catedral da Sé foi oficialmente inaugurada. Vamos conhecer lá dentro? Gente, agora eu tô falando um pouco mais baixinho, porque eu tô dentro da igreja. Claro que não tá acontecendo nenhuma cerimônia, mas ainda assim tô tentando respeitar o espaço, é um templo, religioso, para falar para vocês um pouquinho sobre o estilo. A catedral tem um estilo considerado neogótico, porque ele não é totalmente gótico. Há pessoas que falam da questão da cúpula ter muitas inspirações renascentistas. Mas, ao invés de pinturas e esculturas que demonstravam o medo do apocalipse no período medieval, no estilo gótico a gente tem uma proposta de mostrar a grandiosidade de Deus por meio de deixar entrar luz e por meio também das torres altas, que induzem o nosso olhar para cima para ver essa grandiosidade de Deus, tanto na altura das torres como na entrada de luz pelos vitrais da igreja, que são tão lindos aqui na Catedral da Sé. E o simbolismo religioso aqui é a gente ver as paredes robustas como a base espiritual da Igreja Católica, as torres representando, simbolizando os santos e os arcos que são abundantes aqui na igreja, uma representação dos caminhos que levam a Deus. Podemos encontrar vitrais nacionais e também outros feitos por artistas europeus. O altar de Nossa Senhora Assunção é uma homenagem às mulheres. No alto a gente pode ver essas várias imagens de mulheres, onde a gente vê à esquerda Eva e a última mulher aí representada, a Santa Joana d'Arc. E agora, hoje, pela primeira vez, apesar de ser aqui de São Paulo, eu vou fazer um tour guiado pela Catedral da Sé. Eu comprei os ingressos pela internet, custa R$60 o tour completo, que passa por todas as partes da igreja. A gente compra pela internet, eu vou deixar o link do site aqui na descrição desse vídeo. Aí a gente tem que chegar um pouquinho antes do horário aqui na Catedral, ir até a secretaria e trocar o voucher pelo ticket e por uma pulseirinha. E aí às 14 horas vai começar o tour e todas as informações aí você pode encontrar nesse link na descrição. Tem também a opção de fazer um tour só pela cripta da catedral, que custa R$12, que também deve ser super interessante. Então fica aí a minha dica e eu vou levar vocês para ver esse tour comigo.
como o restante da catedral, a cripta também segue o estilo gótico, que a gente pode ver pelos arcos, né, que estão sempre apontando para o céu. Estou aqui na cripta da catedral, que na verdade é essa parte que fica bem abaixo do altar, e aqui na verdade são sepultados bispos, arcebispos. Então aqui a gente tem uma parte, por exemplo, onde não tem ninguém ainda, porque ainda tem vários lugares vagos, tem 19 para ser específico, e aqui do lado a gente tem um lugar onde a gente tem o Dom Evaristo Arms, que foi super importante na defesa dos direitos humanos durante o período da ditadura militar. Então essa daqui é a cripta dele, e junto aqui a gente tem vários outros bispos enterrados aqui no chão da Catedral da Sé. A gente tem também figuras históricas importantes que estão enterradas aqui, como por exemplo, onde está iluminado, é a cripta do Gran Cacique Tibiriçá dos Guaianás, que era o povo indígena que morava aqui na cidade de São Paulo. Ele é considerado hoje o primeiro cidadão paulistano, e ele foi um cacique, o primeiro cacique convertido à Igreja Católica no período colonial. Ele foi batizado. E, enfim, a Igreja Católica fala dele com grande pompa e homenagens, mas na verdade isso faz parte de toda a colonização do Brasil, né? E a gente hoje já sabe o que significa essa conversão de um cacique que lutou contra os próprios seus irmãos de sangue, que não quiseram se converter. Mas enfim, ele está também enterrado aqui, é uma das criptas mais antigas aqui na catedral. E a guia Juliana falou que essas criptas demoram cerca de 3 anos para ficar pronta depois da morte de alguém que vai ser sepultado aqui, porque esses detalhes de bronze, eles fazem o busto da pessoa, escrevem a história de vida em latim e mais os símbolos, e lá em cima a gente tem o brasão, e ela disse que o brasão é pessoal, cada bispo escolhe os elementos do seu brasão e eles são produzidos para ficar aqui na cripta, então demora cerca de 3 anos para tudo isso ficar pronto. E os símbolos que vão ser colocados também é uma escolha pessoal. Nesse caso aqui, ela falou que a gente tem esse símbolo das 3 dedos em pé e um abaixado, que é o símbolo dos padres fazerem a bênção, que é a Santíssima Trindade e as 2 corporificações de Jesus, algo assim que ela falou, que é o Jesus divino e o Jesus terreno. Então esse símbolo seria um símbolo de bênção, segundo ela. A folha da acácia representa a madeira que foi construída a Arca da Aliança. O peixe é o primeiro e mais antigo símbolo dos cristãos. A letra X representa a primeira letra do nome de Jesus Cristo em grego. Também passa aqui pelo presbitério, onde a gente tem essa capela de mármore com esse altar, que curiosamente tem as cores de verde e amarelo, porque aqui a Igreja da Sé tem vários elementos nacionalistas. Então a gente tem uma quantidade de flora nacional e fauna, né? Animais do Brasil que estão representados ao invés das gárgulas que a gente vê nas catedrais da França, por exemplo. E aqui nesse altar a gente tem elementos em verde e amarelo também representando as cores da nossa bandeira nacional. Gente, o guia Felipe me corrigiu. Ele disse que a malaquita do Congo, que é essa rocha verde, na verdade simboliza as cores da bandeira do Brasil, mas ele disse para eu não usar a palavra nacionalista.
gente, na visita aqui no tour, a gente vem até o campanário, que é esse lugar onde ficam os sinos. A catedral tem 61 sinos e daqui eles podem então ser tocados, mas hoje em dia também são tocados automatizados, né? E é um espaço bem legal, mas como vocês estão vendo também em algumas imagens, não tem recurso de acessibilidade. Então quem tem dificuldade de subir as escadas não tem como chegar até aqui. Mas quem consegue, é um passeio muito legal. Pois os sinos, eles não são um mero relógio que toca de hora em hora para avisar que horas são, mas eles são, para nós católicos, literalmente a voz de Deus no mundo. Então é o próprio Deus que nos chama à oração nas horas corretas, né? Então o cristão tem vários momentos que ele pode parar para rezar. Tem a oração do Ângelus, por exemplo, feita às 6, às 12 e às 18. Ou a própria liturgia das horas, que, como diz o nome, consagra as horas do dia a Deus. Mas é muito comum que o sino toque antes da missa, é Deus chamando a gente para participar da missa, ou em outros contextos semelhantes. Por esta razão, os sinos são os únicos objetos não humanos que são batizados. A Igreja Católica não batiza barco, não batiza animal, não batiza cachorro, nada. Somente seres humanos e sinos. A ideia é que eles, nessa condição de batizados, participando do corpo da igreja, poderão, como nós, representar e ser a voz de Deus no mundo. Vocês têm uma ideia? O cálice usado na missa é somente abençoado e não batizado. Assim, quando a gente olha a parte exterior de todos os sinos, nós encontramos a gravura do batismo deles, com o nome deles, dos sinos, mas também quando eles foram feitos, quem batizou, todo esse contexto que está tudo em latim. Esse sino daqui é o nosso maior sino, esse monstro aqui. Chama-se Santíssima Trindade, isso sim, aí já não é nada monstruoso, é bem oriental, mas ele é o maior, pesa 4 toneladas e 700 quilos e tem 1,80 m de altura. Gente, aqui a gente chega na cúpula. Eu tô dando a volta naquela cúpula maior que a gente vê da cela de baixo. E a vista é incrível. Começou a chover bem na hora que eu tô na cúpula, mas desse lugar lindo, com essa vista linda da catedral, eu me despeço de vocês. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Tchau!